Olá, você que acompanha o canal Valor Entrevista, eu me chamo Alan Santiago. Valor Entrevista hoje super especial. Eu estou aqui com ele, mestre do jornalismo. São mais de 30 anos de rádio, televisão e além disso ele é advogado. Apresentador, né? Apresentador, cerimonialista, locutor e está à frente do Balanço Geral. Aliás, nós estamos gravando aqui nos estúdios do Balanço Geral em Blumenau. Muito obrigado, seja bem-vindo ao canal Valor Entrevista. Valeu, Alan. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para você que está nos acompanhando agora, né? Muito obrigado aí pelo prestígio da sua audiência, você que está visualizando também, né, a nossa entrevista. Vamos começar pelo seguinte: como foi que despertou essa paixão pelo jornalismo? Não, na realidade, assim, eu sou irmão caçula de o primeiro apresentador da RBS em Santa Catarina, o Salvador dos Santos. Ele começou apresentando o RBS Notícias lá em 1979, 1º de maio de 1979. E eu sempre acompanhei o meu irmão nos estúdios da televisão. E aquilo para mim começou a ficar muito normal, né? O dia a dia da televisão, o dia a dia no estúdio, para mim começou a ficar muito normal. Eu comecei a me sentir muito à vontade porque estava com eles lá, conversava com os cinegrafistas, conversava com os iluminadores, o pessoal da redação, então eu ficava tranquilo. Isso em 79 já, desde 79. E quando a Barriga Verde chegou em Florianópolis, em 82, eles começaram a fazer um teste para apresentadores. Sim. E aí o meu irmão disse: por que você não vai lá? Eu disse: mas eu não sou apresentador, não tinha experiência ainda. Não dá, né? Quem sabe? Não custa nada. Não custa nada. E aí eu cheguei e fui fazer um teste, isso em 1982, né? Já vai. A Barriga Verde na época inclusive transmitia o SBT, não era, hoje eles transmitem a Band, né? Na época era o SBT, e fiz o teste e acabou dando certo, eles gostaram, eu fui contratado e desde 1982 a gente trabalha com televisão, rádio, enfim, até hoje. Eu tenho uma pergunta aqui que vai ao encontro do que todo mundo hoje percebe, sente e trabalha para que evite, que é a questão do medo. Como é que você lida com o medo, os desafios? Como é que você pensa a respeito disso? Eu costumo fazer um exercício, essa questão do medo, pelo seguinte: a gente tem que manter um controle sobre o nosso pensamento, né? Você já percebeu como é fácil a gente começar a fantasiar, a divagar nas coisas, criar imagens, sabe? De repente o marido sai de casa, né? A mulher já começa a criar imagens do que pode estar acontecendo, o homem, enfim, sabe? E em diversas coisas, né? Não, no relacionamento, na profissão, você está apresentando alguma coisa e de repente alguém lá na tua frente está dando uma risadinha e tal, aí você já começa a pensar, será que é comigo? Então, mas é fantasia. Sim. Na realidade é tudo fantasia, né, da nossa cabeça. Então, quando eu começo a perceber, eu faço esse exercício, quando eu começo que eu estou começando a criar, eu percebo, né, que eu estou começando a criar fantasias, imagens que não são realidade, até porque é algo que não está acontecendo. Sim. Eu me policio e eu mesmo me digo: você está fantasiando, você está criando imagens de algo que não está acontecendo. Está criando um monstro. Está criando um monstro. E aí, esse exercício eu acho que é importantíssimo a gente fazer. Durante a tua carreira, qual foi o maior desafio que tu enfrentou? Assim, eu sempre tive muita sorte, né? Eu sou uma pessoa de muita sorte na vida. Sim. Sabe, com relação à carreira. Já trabalhei com muitas coisas, trabalhei em setores diversos, comércio, né, jornalismo, trabalhei, enfim, com lojas, e eu não saberia te dizer assim qual foi o maior desafio. Eu sei que o jornalismo, tanto no rádio como na televisão, exige uma grande responsabilidade. Sim. Eu acho que o grande desafio é justamente isso, é entender da responsabilidade do nosso papel. É por isso que eu trabalho, a vida inteira eu trabalho, e digo sempre isso, né, que eu trabalhei a minha vida inteira para criar uma boa reputação. Sim. Para que as pessoas que me assistem, que me ouvem, que elas saibam que o que eu estou falando é confiável. Por quê? Porque está partindo de mim.
Então essa reputação eu sempre tentei construir a vida inteira. Eu acho que o maior desafio é esse, tá? É você adquirir credibilidade, adquirir essa boa reputação junto ao teu público telespectador, o público ouvinte. Você falou em trabalho, como é que você organiza o dia? Como é que é a tua agenda? Eu chego na televisão, aqui por volta de umas 8 horas da manhã, porque Sim. eu participo, né, da produção do jornal. A gente se reúne para ver quais são as matérias que tem no dia, o que o repórter vai fazer, quais são as pautas que serão trazidas, né, para o jornal do dia. E aí a gente já começa a produzir, a fazer, digitar coisas, sabe, vai para o computador. Toda essa produção e identificar vivos, colocar, pensar, né, esse vivo fica melhor nesse bloco, essa matéria fica melhor naquele outro bloco, então isso a gente fica fazendo ao longo da manhã. Sim. E aí, 10 para o meio-dia começa o jornal, né, fica até 1h20. Daqui, às vezes, depois do jornal, a gente se reúne às vezes também para discutir pautas para o outro dia, né, ou ao longo da semana também. Às vezes a gente fica também um pouquinho mais tarde. E aí à tarde eu tenho, logo depois do almoço, como eu sou advogado, eu tenho alguns processos que de vez em quando eu também acompanho, né, essa movimentação, e se tiver que fazer alguma petição, dar uma chegada no fórum, verificar alguma coisa, então eu tenho o horário da tarde para fazer isso. A agenda é bem puxada. Dá para administrar. Eu não gosto de trabalhar demais, rapaz, não tem aquele Jaiminho lá do Chaves lá, eu procuro evitar a fadiga. Agora me diz uma coisa, qual é a função do comunicador? Você deve ser imparcial, você deve tomar partido das situações políticas, sociais, como é que você enxerga esse universo? Eu acho que, assim, hoje, antigamente nós tínhamos muito essa coisa do jornalista ser totalmente imparcial, tá? Eu acho que o sistema evoluiu, sabe, a comunicação evoluiu. Eu acho que hoje você pode ter opinião, Sim. Você pode demonstrar a sua opinião, só que você não pode querer que a sua opinião seja a única verdade. Sim. Nunca, né? Então, se você expressa a sua opinião, você tem que entender que o seu público pode pensar diferente, pode reagir de maneira diferente e vai se manifestar das diversas formas. Então, eu acho que assim, a gente pode ter opinião. O jornalismo ele pode ser opinativo, mas o jornalismo sempre tem que estar aberto para os dois lados, né? Então, se eu tenho uma opinião, enfim, sobre determinado assunto e eu vou expressar essa opinião, eu tenho que também deixar espaço aberto no próprio jornal para que opiniões contrárias também se manifestem. Sim. Então, nesse sentido, assim, é possível ter opinião? Mas é necessário deixar o espaço aberto também para as opiniões contrárias. E eu acho que é nessa fricção, né, nesse debate realmente que a gente acaba evoluindo com as nossas ideias. Maravilha. Vamos falar agora de habilidades. Se você tivesse uma habilidade para emprestar para um amigo, qual habilidade emprestaria? Olha, eu diria o seguinte, eu tenho uma característica que, inclusive, as pessoas que me conhecem, às vezes ficam até me falando como uma característica que não é tão legal assim quando você está num relacionamento, né, com amigos, enfim, que às vezes eu me distancio um pouco, às vezes parece que a gente é um pouco mais frio, né, com relação... Mas eu acho que isso é fundamental, sabe, justamente para a gente ter um controle emocional. Eu não sou muito passional, né? Então, se tivesse que emprestar alguma qualidade, né, uma característica, talvez essa capacidade que a gente deve ter também de se distanciar um pouquinho de emoções em determinados momentos. Sim. Porque a emoção ela pode complicar relações, ela pode complicar no seu trabalho, a gente pode tomar alguma decisão intempestiva, a gente pode tomar, né, alguma decisão que depois vai achar que não deveria ter falado alguma coisa, enfim. Então, nesses momentos, quando você se distancia um pouco, você reflete mais, sabe? Você pensa mais nas consequências. Sim. E talvez seja isso. Agora, na tua opinião, qual a receita do sucesso? Nós temos muitos jovens hoje fazendo jornalismo. Sim. Para quem está entrando agora nessa estrada, o que você deixa de dica? O que você acredita ser o caminho certo para que as pessoas tenham sucesso nessa profissão? Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula porque senão, né, cada um seguiria exatamente matematicamente aquilo ali e pronto, estaria garantido. Então não existe uma fórmula de sucesso. O que é fundamental, né? Credibilidade.
O profissional que entra no jornalismo, ele tem que ser um profissional confiável. Sim. E ele precisa, as pessoas precisam perceber isso. Então, além disso, carisma é necessário. Não adianta você ter credibilidade e não tem carisma, então não vai ter um público tão grande assim. Então é uma mistura. Mas acima de tudo, credibilidade. Acima de tudo, ética. Né? Isso é fundamental. Eu não saberia te dizer assim, uma fórmula para o sucesso, mas ética, credibilidade e, fundamentalmente, persistência. 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 Se é o que você quer, talvez não seja no jornalismo, né? Numa outra profissão, numa outra atividade, está começando agora, persistência, vai atrás. Isso é surrado, né? Isso é batido, aquela coisa do acredite nos seus sonhos, enfim, isso é batido, pessoal. Sempre... Mas é assim, pessoal. Se você realmente acredita, vai atrás. Não deu certo hoje, amanhã vai atrás de novo. Não deu certo amanhã, no outro dia vai atrás de novo. Uma hora chega, porque eu acho que é isso, né? É persistência. Persistência, maravilha. Nós temos um quadro, estamos encaminhando ao final da nossa entrevista com o Joelson dos Santos. Nós temos um quadro que é bate-bola, ping-pong. Preparei ele com muito carinho. Opa! Um livro. 1984, George Orwell. Para mim é o livro mais fantástico, né, que já foi escrito. Adoro 1984. Sugiro que todo mundo leia. Além de Revolução dos Bichos, que também é pequenininho, fantástico. Mas 1984, para mim, é o livro. Maravilha. Um país. Um país, acho que Brasil, né? Assim, eu conheço poucos, eu fui pouco para fora. Estive na Alemanha, estive na Argentina, enfim, sabe, a gente foi para Paraguai, aquelas coisas assim, pertinho, então, mas eu ficaria com o nosso Brasil, apesar de tudo, eu fico com o nosso Brasil. Um lugar bonito. Um lugar bonito, olha, do que eu conheço, do que eu vi até hoje, eu gostei muito de Campos do Jordão. Acho que vale um passeio. A gente tem a nossa Serra Catarinense, a nossa Serra Gaúcha aqui, que a Serra Catarinense é legal, mas a Serra Gaúcha, né, não dá nem para comparar, né? Tem Gramado lá que é muito legal, mas se puder sugerir, tem Campos do Jordão, é um belo passeio. Maravilha. Um ídolo. Eu colocaria como o meu irmão, né? Se hoje eu estou aqui conversando com você, é justamente por isso, porque ele começou a me levar, sabe? Foi ele que me mostrou o ambiente nas primeiras vezes. É uma pessoa que eu respeito muito, que eu devo realmente muita consideração. Um programa de rádio. Olha, eu apresentei aqui em Blumenau, na Rádio Nereu Ramos, eu apresentei durante um bom tempo um programa chamado que é das 8 horas da manhã até o meio-dia, que é um espaço comunitário, né, que tem a participação do ouvinte, interagir, falar dos assuntos da comunidade, dos assuntos da cidade, enfim. E é um programa muito interessante. Eu acho que hoje ele é comandado, né, o pessoal ali da Rádio Nereu Ramos, e se eu puder também indicar, é um programa que eu realmente gosto muito. Um programa de TV. Os programas de TV são variados. Hoje, o que eu estou acompanhando hoje? Programas de culinária, por incrível que pareça. Mas é uma ótima pedida. Não, e é interessante, né? Como não de uma hora para outra, né? Mas há algum tempo a gente tinha os programas que eram feitos pela Palmirinha, né, pela Ana Maria, essas coisas assim, e de repente você tem uma variedade de programas de TV aberta, TV fechada. TV aberta, TV fechada, com concursos e tudo mais, e são muito interessantes, porque eles conseguiram formatar a coisa de tal forma que fique muito dinâmica, sabe, muito interessante, muito gostoso de assistir. E a gente acaba pegando uma receitinha aqui, sugerindo para a mulher e tal, escuta, vamos fazer isso ali, parece gostoso e tal. Eu adoro esses programas de culinária. Maravilha, fantástico então. Joel, fique à vontade, deixa sua mensagem aos nossos internautas, chegamos ao final. Valeu, obrigado, Alan, obrigado pelo convite, viu? E muito obrigado, né, para você que visualizou a nossa entrevista. Convido para que você sempre nos acompanhe aqui, né, o nosso Balanço Geral Blumenau, aqui na RIC TV Record, e sempre acompanhe também a movimentação do Alan aí, porque ele é danado, ele já aproveita que o Tirulipa já estava por aqui, eu já entrevistou o Tirulipa, sabe, está sempre se movimentando e é bacana, essa movimentação é bacana. Muito obrigado, viu, pelo convite. É isso, pessoal, chegamos ao final. Joelson dos Santos, jornalista, muito obrigado mesmo
pela oportunidade. Meu agradecimento especial a você e a todos vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais. Eu quero agradecer também aos nossos parceiros, a Papo Fit, a Flor de Lótus e JL Embalagens e Revisões de Roupas em Gaspar. Eu me chamo Alan Santiago, meu forte abraço, tchau!